Esfregue esta erva nos joelhos, todas as noites, e sinta mudança em 3 dias. A primeira vez que esfreguei essa erva para dor nas articulações dos joelhos, jamais imaginei o que iria acontecer. Achava que viver com aquela dor aguda, aquele estalo toda manhã, era o destino de quem, como eu, já passou dos 55 outonos. Mas em apenas 3 dias, algo mudou. Não estou aqui para te vender um milagre, nem um produto mágico. Só quero te contar uma história real, a minha história, sobre como um simples remédio natural para os joelhos me ajudou a recuperar a liberdade de movimento. Se a dor nos joelhos está te tirando o sono, se te impede de aproveitar os pequenos prazeres da vida, isso é para você. O principal culpado desse sofrimento geralmente se chama artrose. Imagine a cartilagem que reveste nossas articulações como uma almofada macia. Quando somos jovens, essa almofada é espessa e nos protege. Mas com os anos, com o uso contínuo, como uma estrada muito usada, essa almofada vai se desgastando, ficando mais fina. Chega um ponto em que ela já não consegue mais cumprir sua função protetora. E então, o que acontece? Os ossos começam a se encostar. E é aí, exatamente aí, que começam os atritos, a inflamação e, claro, aquela dor que tanto nos limita. Mas há mais nessa história. Existe outro problema, muitas vezes silencioso, que piora ainda mais a situação. A inflamação crônica. À medida que envelhecemos, nosso corpo entra em um estado que alguns especialistas chamam de inflamação silenciosa. A gente não percebe de imediato. Não é uma inflamação com febre ou vermelhidão visível, mas essa pequena fogueira interna, constante e persistente, vai destruindo nossas articulações aos poucos, corroendo como a água que lentamente desgasta uma pedra. É como aquele gotejar insistente que, mesmo parecendo inofensivo no começo, acaba causando um grande estrago. E se a tudo isso somarmos um estilo de vida mais sedentário com o passar dos anos, a situação se complica ainda mais. Menos movimento significa menos lubrificação natural nas articulações, menos força nos músculos que deveriam proteger nossos joelhos e, como consequência, mais rigidez. Quem nunca ganhou uns quilinhos extras com o tempo? Pois esses quilos a mais, essa mochilinha adicional, multiplicam a pressão sobre nossos joelhos. O fracasso dos tratamentos convencionais, e é aqui, meus amigos, que surge a frustração. Muitos dos tratamentos tradicionais que conhecemos e já testamos não oferecem um alívio duradouro. Quantas vezes já usamos anti-inflamatórios, cremes comerciais, até injeções? Talvez tenham ajudado por um tempo, nos dado um alívio temporário, mas depois a dor voltava, e às vezes até mais forte. Sabe por quê? Porque muitas dessas soluções atacam apenas o sintoma, não a raiz do problema. É como tentar apagar um incêndio jogando água nas chamas, sem tocar na fonte do combustível. E quando os remédios deixam de funcionar, alguns médicos nos oferecem uma única saída: a cirurgia. Mas quem de nós, aos 70, 80 ou até 90 anos, quer enfrentar uma operação com tudo o que isso implica? Convalescença, recuperação, riscos. Não é uma decisão fácil. Por isso, cada vez mais pessoas, com a sabedoria que só os anos e a experiência trazem, estão voltando o olhar para o natural. Não como uma solução mágica, não, mas como uma forma de cuidar do corpo por outro caminho. Um remédio que não intoxica, que não agride outros órgãos, que não vem com uma lista interminável de efeitos colaterais. Por quê? Se entendemos o problema desde a raiz, o desgaste, a inflamação, a falta de movimento, também podemos compreender por que um remédio natural, bem escolhido e usado com sabedoria, pode fazer toda a diferença. É curioso pensar que, muito antes dos analgésicos modernos ou dos cremes farmacêuticos que encontramos hoje nas prateleiras, nossos avós e os avós deles já usavam óleos, ungüentos e plantas medicinais para aliviar os incômodos do corpo. Imagine nossas bisavós, talvez em uma noite fria, esfregando uma erva nos joelhos doloridos de seus maridos depois de um longo dia de trabalho no campo. Havia uma crença profunda em muitas culturas antigas, desde a medicina ayurvédica na Índia até as tradições herbais da América Latina e da Europa. Aquilo que a terra nos oferece também pode nos curar. E o mais fascinante é que o tempo, em vez de nos afastar dessas práticas ancestrais, está nos levando de volta a elas. Porque o natural, quando usado com sabedoria,
não precisa ser menos eficaz. Pelo contrário, às vezes, é exatamente o que nosso corpo, cansado de tantos químicos, mais precisa. É como voltar à raiz, ao autêntico, aquilo que a natureza sempre nos ofereceu. Conte nos comentários quantos tratamentos já não funcionaram com você. Sua história pode mudar tudo. O caminho da dor. À medida que os anos vão passando, nosso corpo começa a nos contar histórias diferentes. Histórias de pequenos incômodos, dessas dores que antes não sentíamos. É como se o tempo nos cobrasse por cada passo, cada salto, cada gargalhada que demos com aquela energia da juventude. E de todas essas histórias, há uma que ressoa em muitos de nós. Uma protagonista silenciosa que um dia decide se manifestar com força. A dor nos joelhos. É curioso. Pensamos que é normal, que faz parte de envelhecer. Nos resignamos a que o simples ato de levantar da cama se torne uma pequena batalha. Eu senti isso, e talvez você também. Aos meus 77 anos, percebia como esses desconfortos começavam a me roubar momentos que antes eu aproveitava sem pensar. Descer escadas parecia como se meus ossos gritassem. E ficar um tempo sentado no sofá, paradoxalmente, me deixava imóvel por alguns segundos ao tentar levantar, apenas para suportar a dor que atravessava meu corpo. Agora veremos as ervas pelas quais você está assistindo a este vídeo. Primeiro encontramos o alecrim, essa planta aromática que muitos temos na cozinha e usamos para realçar sabores, mas que também tem efeitos poderosos sobre nossos músculos e articulações. O alecrim melhora a circulação sanguínea, ajuda a eliminar toxinas acumuladas e reduz aquela rigidez incômoda que nos impede de nos mover com leveza. O segundo desses poderosos aliados é a arnica. Provavelmente você já ouviu falar dela. É uma planta que cresce em regiões montanhosas e tem sido usada há séculos para tratar contusões, inflamações e aquelas dores musculares que às vezes nos tiram o fôlego. Seu principal efeito é reduzir o inchaço e estimular a circulação na área afetada, algo fundamental quando os joelhos parecem pesados e rígidos, como se carregassem um peso extra. Em terceiro lugar, temos a hortelã. Aqui há algo realmente interessante. A hortelã não apenas refresca, ela também age diretamente sobre os receptores de dor da pele. É como se enviasse um sinal claro ao nosso cérebro, uma ordem dizendo: pode se acalmar agora. Depois temos o gengibre. Este é um ingrediente que evoca calor, profundidade. É um dos grandes aliados da medicina natural por suas propriedades anti-inflamatórias. Seus compostos ativos, como o gingerol, são especialistas em reduzir aquela inflamação crônica que tanto prejudica os joelhos com artrose. Por fim, o eucalipto. Seu aroma refrescante é apenas o começo da sua magia. Este óleo essencial é um potente anti-inflamatório e analgésico. Quando aplicado na pele, penetra profundamente e gera uma leve sensação de frescor, de alívio, que acalma aquela tensão acumulada nas articulações. É como se uma brisa suave percorresse a área dolorida. Quando todos esses ingredientes se combinam em um único óleo, algo verdadeiramente poderoso acontece. Eles atuam em conjunto, amplificando seus efeitos. A pele os absorve lentamente. Eles penetram nos tecidos, relaxam os músculos tensos, desinflamam a área inchada, e em pouco tempo o alívio começa a aparecer como um sussurro suave que se transforma numa melodia reconfortante. Não é apenas uma questão de fé ou tradição. Existem estudos científicos que comprovam as propriedades de muitos desses ingredientes. Por exemplo, já foi comprovado que a arnica pode ser tão eficaz quanto alguns géis anti-inflamatórios de farmácia. E o gengibre, em ensaios clínicos sérios, demonstrou reduzir a dor articular em pessoas com osteoartrite. Mas além dos estudos, há a prova irrefutável de milhares de testemunhos. Pessoas mais velhas que, como você e eu, estavam cansadas de tentar de tudo sem resultados duradouros. Os médicos descobriram nesse óleo uma ferramenta simples, mas poderosa, para recuperar um pouco de mobilidade e bem-estar. Uma ferramenta que, por menor que pareça, pode abrir a porta para uma vida com menos dor. Quer aprender a criar seu próprio alívio natural? Antes de descobrir as ervas que dão vida a este poderoso óleo, deixe-me te mostrar como prepará-lo em casa com ingredientes simples e um toque de paciência. Fazer esses óleos não é apenas uma tarefa. É um ritual que nos conecta à sabedoria da natureza. Mas não se preocupe.
Você não precisa ser um especialista em ervas nem ter um laboratório. Com poucos passos e muito carinho, você pode ter um remédio caseiro que fará maravilhas pelos seus joelhos. Passo 1. Reúna seus ingredientes. Você vai precisar de um óleo base, como o de oliva ou amêndoas, que atua como veículo para levar as propriedades das ervas até a sua pele. Escolha ervas frescas ou secas, como alecrim, hortelã ou gengibre. Mas atenção, é essencial que sejam de boa qualidade, pois ervas velhas ou mal armazenadas não terão o mesmo efeito. Passo 2. Infusão lenta para máxima potência. Pegue um frasco de vidro limpo e encha até a metade com as ervas escolhidas. Em seguida, cubra completamente com o óleo base. Agora vem um detalhe importante. O calor suave é fundamental. Coloque o frasco em uma panela com água morna, em fogo baixo, por cerca de 2 horas, tomando cuidado para não ferver. Esse processo permite que as propriedades das ervas passem para o óleo. Se não tiver tempo, você pode deixar o frasco ao sol por 2 semanas, agitando suavemente todos os dias. Passo 3. Coe e armazene com cuidado. Depois que o óleo tiver absorvido os benefícios das ervas, coe com um pano fino ou peneira para separar os resíduos. O resultado será um óleo aromático e cheio de vida. Para que dure mais, guarde-o em um frasco escuro, em local fresco e seco. Assim, suas propriedades se manterão intactas por semanas. Passo 4. Personalize sua mistura. Você pode combinar diferentes ervas para potencializar os efeitos, mas sem exageros. 2 ou 3 são suficientes para um óleo equilibrado. Por exemplo, uma mistura de alecrim com hortelã pode ser refrescante e anti-inflamatória ao mesmo tempo. Mas, se busca um efeito mais aquecedor, adicionar gengibre será seu melhor aliado. Esse processo não é apenas simples, ele também é terapêutico. Enquanto você prepara seu óleo, está criando algo com as próprias mãos, algo que a natureza te oferece para curar. Mas lembre-se, a verdadeira mágica está na constância. Um óleo bem preparado, aplicado com carinho, pode ser o início de uma transformação real na forma como seus joelhos se sentem. Como aplicar corretamente o óleo? Seu verdadeiro poder não está em um único ingrediente milagroso, mas na perfeita harmonia de vários elementos naturais que atuam em diferentes níveis do nosso corpo. Alguns reduzem a inflamação, outros melhoram a circulação e outros aliviam a dor quase de imediato, como um bálsamo que se espalha pela pele. Mas, como usá-lo corretamente para obter resultados reais? Aplicá-lo de qualquer jeito pode até ajudar um pouco, mas quando fazemos isso com consciência, com constância, o corpo sente e a mudança é muito mais profunda. O segredo está em transformar essa aplicação em um pequeno ritual noturno. Um momento de cuidado, de calma, de conexão consigo mesmo antes que o dia termine e a gente se prepare para o descanso. E o melhor de tudo, não precisamos de mais de 10 minutos. Vou te explicar passo a passo, para que cada noite seja um passo rumo ao alívio. Primeiro, a preparação. Antes de aplicar qualquer óleo, é essencial que os joelhos estejam limpos. Se passamos o dia fora de casa, ou usando calças apertadas, é provável que a pele tenha acumulado suor, poeira ou impurezas. Lave suavemente os joelhos com água morna e seque com uma toalha macia. Esse simples passo não apenas limpa, mas também prepara a pele para absorver melhor os ingredientes ativos. E aqui vai um truque simples, mas poderoso, quase um segredo revelado. Pegue uma toalha pequena, umedeça com água quente, sem se queimar, claro. Torça bem e coloque sobre cada joelho por 1 ou 2 minutos. Esse calor suave abrirá os poros, relaxará os músculos tensos e facilitará a penetração do óleo. É como abrir as portas para o alívio. Agora sim, a aplicação. Coloque de 2 a 3 gotas do óleo na palma da mão. Não precisa mais que isso, lembre-se de que os óleos essenciais são concentrados, e uma pequena quantidade é suficiente para fazer efeito. Aqueça o óleo esfregando as mãos por alguns segundos. Sinta o calor se espalhando e depois, coloque suavemente as mãos sobre o joelho. Comece a fazer movimentos circulares com as mãos. Não esfregue com força, não se trata de aquecer por atrito. Aplique uma pressão média, aquela que você sente mas que não incomoda. Comece pela parte superior do joelho e vá descendo, massageando toda a região. Se possível, inclua um pouco da coxa e da panturrilha. Lembre-se,
Tudo está conectado. E massagear a área como um todo ajuda a melhorar a circulação e aliviar tensões acumuladas. Dedique pelo menos 5 minutos para cada joelho. Se tiver tempo, faça por 7 ou 8 minutos se esse presente. Mas mesmo com 5 minutos diários, você verá resultados. A constância é o verdadeiro segredo. Depois da massagem, não lave a região. Deixe que o óleo seja absorvido enquanto você dorme. Você pode vestir uma calça folgada ou cobrir com um lençol leve para proteger seus lençóis. Mas evite tecidos grossos ou apertados. Deixe sua pele respirar para que o óleo continue agindo. Por quanto tempo repetir? Faça esse ritual todas as noites por pelo menos uma semana seguida. Mas os verdadeiros benefícios, aqueles que transformam, aparecem quando isso vira um hábito a longo prazo. Pense nisso como escovar os dentes. Algo pequeno, diário, que mantém a saúde com o tempo. Ninguém escova apenas um dia esperando ter dentes saudáveis para sempre. Com o cuidado dos joelhos, é a mesma coisa. A mudança não acontece de imediato, mas se você não sentir nada em 3 dias, não se frustre. Cada corpo responde no seu próprio ritmo. Imagine que somos como árvores, cada uma com suas raízes e seu tempo certo para florescer. Há pessoas que precisam de 5, 7 ou até 10 dias para começar a sentir algo. Isso não significa que não funciona. Significa apenas que seu corpo precisa de um pouco mais de tempo para absorver os benefícios e reagir. A paciência é a grande aliada nessa jornada. Se no começo você não notar nenhuma melhora, aqui vão 2 conselhos fundamentais. Primeiro, observe se você está aplicando o óleo corretamente. Está aplicando com a pele limpa? Está usando o calor da toalha antes? Aquele pequeno segredo que te contei? Está massageando por pelo menos 5 minutos? Com a pressão certa? Às vezes, um simples ajuste na técnica pode fazer toda a diferença. Segundo, olhe para os seus outros hábitos. Você está se alimentando bem? Está se movimentando o suficiente? Dorme bem à noite? Lembre-se dos 3 pilares que mencionamos. Pequenos ajustes na rotina diária podem potencializar enormemente os resultados de qualquer tratamento natural ou não. E o mais importante de tudo, insista. A chave desse ritual não está em uma noite mágica, mas na repetição diária, na constância. É como regar uma planta. Você não vê a mudança de um dia para o outro, mas se continuar cuidando com carinho, verá como ela cresce e floresce. Este óleo pode ser o primeiro passo rumo a joelhos mais fortes, mais leves, com menos dor. Mas depende de você manter esse passo constante, esse compromisso diário consigo mesmo. Compartilhamos com você este poderoso óleo essencial. Agora queremos saber de você. Nos comentários, conte pra gente. Você já experimentou algum dos óleos maravilhosos que mencionamos? Recomendações para potencializar o efeito. E se você quer turbinar os efeitos, aqui vão 3 recomendações extras, como aqueles conselhos de vó aqui. Embora simples, são a base de tudo. Primeiro, exercício leve. Caminhar todos os dias, mesmo que por apenas 15 minutos, é ouro puro. O movimento é o melhor lubrificante natural para as articulações. Se puder, adicione alongamentos suaves ou movimentos de baixo impacto, como levantar a perna esticada enquanto está sentado. Pequenos gestos que mantêm a engrenagem funcionando bem. Segundo, alimentação anti-inflamatória. Nós somos o que comemos, e isso se reflete diretamente em como nosso corpo se sente. Reduza os açúcares, as farinhas brancas e os alimentos ultraprocessados, e aumente o consumo de vegetais frescos, gorduras boas como azeite de oliva, peixes ricos em ômega 3 e castanhas. Garanto que o que você come afeta diretamente a saúde dos seus joelhos. Terceiro, descanso adequado. Dormir bem não é luxo, é uma necessidade vital. Nosso corpo é sábio, ele regenera os tecidos durante a noite. Se dormimos mal, se o sono é leve e interrompido, o corpo não se recupera como deveria. Crie um ambiente tranquilo para dormir. Evite telas antes de se deitar e respire fundo. Um bom descanso é a base para que qualquer remédio natural funcione em sua plena capacidade. Lembre-se, esse ritual não é mágico, mas se for feito com constância, você vai perceber dia após dia seus joelhos mais leves, mais soltos, menos rígidos. E o mais importante, você vai começar a recuperar uma parte da sua liberdade, aquela que acreditava ter perdido. A liberdade de caminhar, de se mover,
sem que cada passo seja uma reclamação. Quando você vai perceber as mudanças? Agora que você já sabe como aplicar o óleo corretamente e está fazendo isso todas as noites com constância, provavelmente vai se perguntar: quando vou notar alguma diferença? Essa é uma pergunta totalmente válida e muito importante. A maioria das pessoas que seguem esse ritual com disciplina começa a notar mudanças reais a partir do terceiro dia. Não estamos falando de uma transformação completa ou de que a dor vai sumir por completo, mas sim de sinais claros de que o corpo está reagindo, de que o alívio está a caminho. Deixe-me te contar o que você pode esperar nesses primeiros dias, o que ainda não vai acontecer, e mais importante, como saber se está no caminho certo. A primeira coisa que pode melhorar em apenas 3 dias é a rigidez matinal. Aquela sensação de que os joelhos estão travados ao acordar, de que você precisa de alguns minutos para se levantar, ou dar os primeiros passos, como se fosse um robô enferrujado. Muitas pessoas relatam que, no terceiro dia de uso contínuo do óleo, já sentem mais fluidez ao se levantar. É como se os mecanismos estivessem mais lubrificados e começassem a funcionar com mais leveza. Outra mudança comum é uma leve redução da dor ao se movimentar. Se subir escadas ou caminhar alguns metros te causava um incômodo constante, pode perceber que essa dor diminui um pouco ou até desaparece em certos momentos do dia. Não é que a dor vá embora de vez, mas aquela fisgada contínua se torna mais leve, mais tolerável. Também é comum que haja diminuição do inchaço ou da inflamação leve. Isso porque alguns dos ingredientes naturais, como o gengibre ou a hortelã, têm efeito anti-inflamatório que atua desde a primeira aplicação, ajudando a desinchar aquela região que tanto incomoda. Mas isso é muito importante, nem tudo acontece em 3 dias. Existem coisas que exigem mais tempo e paciência, como tudo na vida. Por exemplo, a cartilagem desgastada não se regenera da noite para o dia, e a força muscular que sustenta seus joelhos também não se constrói tão rápido. Para isso, é preciso movimento, exercícios adequados e constância no cuidado diário. Este óleo não é um milagre, é uma ajuda, uma ferramenta que, quando bem usada, te permite avançar, recuperar mobilidade e melhorar sua qualidade de vida. Mas ele não substitui todo o resto. É parte de um processo, não o fim dele. Então, como saber se está funcionando no seu caso? A resposta está em escutar o seu corpo. Está mais fácil levantar da cama? A dor diminuiu ao caminhar? Sente os joelhos mais leves, mais soltos? Percebe menos inchaço ou menos estalos constrangedores em público? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, parabéns. Você está no caminho certo. Seu corpo está te dando um sinal de esperança. Histórias reais que nos inspiram. Até agora, falamos da ciência, da técnica e das expectativas realistas. Mas existe algo que tem mais valor do que qualquer estudo científico, algo que toca a nossa alma. As histórias reais. Experiências de pessoas como você, que decidiram experimentar esse óleo não por acreditarem em milagres, mas porque já não queriam mais viver com dor todos os dias. Quero compartilhar alguns depoimentos. Vozes de pessoas que nos escreveram de várias partes do mundo, com suas vivências únicas. Algumas melhoraram em poucos dias, outras precisaram de mais tempo, mas todas têm algo em comum. Deram o primeiro passo e não desistiram. De Lima, no Peru, Paula, de 65 anos, contou: trabalho sentado o dia inteiro e meus joelhos ficavam inchados no fim da jornada. Vi que esse óleo tinha ingredientes que eu já conhecia, como arnica e alecrim. Gostei do ritual. Colocar uma música suave, aquecer a toalha, fazer a massagem. Me ajudou não só com a dor, mas também com a ansiedade. Depois de uma semana, já dormia melhor e me sentia mais leve. De Guadalajara, no México, Marta, de 73 anos, escreveu: meus joelhos doíam tanto que eu já tinha parado de caminhar com meu marido. Experimentei muitos cremes, comprimidos, até injeções. Vi o vídeo por curiosidade e pensei: por que não? No primeiro dia não senti nada. No segundo, um calorzinho. Mas no quarto dia, já conseguia subir escadas sem chorar. A dor não sumiu por completo, mas me devolveu a vontade de me movimentar. Continuo usando todas as noites. Uma história que tocou meu coração foi a de Sebastián, de 90 anos, de Buenos Aires, Argentina. Na minha idade, a gente já não espera grandes mudanças.
Mas esse óleo me deu uma pequena alegria. Poder caminhar até o jardim sem ajuda. Uso todas as noites. Minha neta aplica para mim, e esse momento também se tornou especial para nós dois. Às vezes, o alívio não é só físico. Também é emocional um reencontro com a alegria e a conexão humana. De Sevilha, na Espanha, o Juan, de 81 anos, nos escreveu: "Nunca acreditei muito em remédios caseiros. Sempre fui de ir ao médico e seguir à risca. Mas depois de anos tomando anti-inflamatórios sem grandes resultados, resolvi tentar o óleo. No começo, nada. Mas depois de 2 semanas, comecei a perceber que levantar do sofá ficou mais fácil. Hoje consigo caminhar de manhã sem bengala. Não foi rápido, mas foi real." Quer mais histórias de pessoas que desafiam a idade e dicas práticas para manter corpo e mente em forma? Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum vídeo. Cada corpo é único. Por que funciona rápido para uns e mais devagar para outros? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Cada corpo é diferente. Algumas pessoas têm inflamações leves e respondem rapidamente. Outras carregam décadas de desgaste. E o processo é mais lento, como tentar mover uma pedra que ficou parada por anos. Também faz diferença combinar o óleo com boa alimentação, caminhadas leves e um sono de qualidade. Esses hábitos fazem toda a diferença. E se não funcionar como você esperava? E daí? Isso também pode acontecer. Nenhum tratamento, natural ou químico, tem 100% de eficácia para todos. Mas mesmo que a dor não desapareça por completo, muitos relatam grandes melhoras na mobilidade, no sono, no humor. Às vezes, só o fato de dormir sem acordar de dor ou se sentir mais livre ao andar já vale muito. O importante é tentar com paciência, sem esperar mágica, mas com o coração aberto, com aquela faísca de esperança de que algo bom pode acontecer. Essas histórias não são de super-heróis. São de pessoas comuns, que disseram chega à dor e decidiram tentar. Sempre é importante tomar precauções. Mas, como tudo na vida, é preciso ter cuidado. Mesmo sendo um produto natural, este óleo também exige atenção. Se você tem alergias conhecidas a plantas como alecrim, eucalipto ou hortelã, é melhor fazer um pequeno teste em uma área reduzida da pele antes de aplicar em regiões maiores. Nunca aplique sobre feridas abertas, cortes ou queimaduras. É importante que a pele esteja íntegra. Evite o contato com óleos, mucosas e áreas sensíveis. E se perceber alguma irritação, vermelhidão ou coceira, suspenda o uso e procure orientação médica. Também não é indicado para mulheres grávidas ou pessoas com problemas graves de circulação sem supervisão médica, mesmo sendo natural. Este óleo é potente e pode interagir com certas condições específicas. Apesar dessas precauções, ele continua sendo uma opção acessível e útil para muitas pessoas idosas que buscam alívio sem recorrer sempre a medicamentos, uma alternativa que a natureza oferece há séculos. Mais benefícios além dos joelhos? A verdade é que este óleo vai muito além de aliviar dores nos joelhos. O que começou como um remédio para articulações pode se tornar um grande aliado do seu bem-estar geral, especialmente se você tem mais de 55 anos e seu corpo começa a pedir mais cuidado, mais atenção. Alivia dores musculares nos ombros, pescoço e lombar. Com o tempo, muitas pessoas desenvolvem dores por má postura, artrose cervical ou simplesmente tensões acumuladas. Aplicar esse óleo com movimentos suaves nos ombros ou no pescoço, especialmente antes de dormir, pode ajudar a liberar aquela rigidez que nos faz acordar travados. Algumas pessoas relataram que, após algumas noites de uso, deixaram de acordar com aquela sensação de bloqueio nas costas. Ajuda na lombar. Massagear com cuidado a região lombar com movimentos circulares também pode aliviar tensões causadas por ficar muito tempo sentado ou por carregar peso. Melhora a qualidade do sono ao reduzir incômodos noturnos. Quantos de nós temos dificuldade para dormir porque as dores, mesmo leves, se tornam mais evidentes ao deitar? Aquela pontada no joelho, no quadril ou na lombar pode interromper o sono. Usar o óleo como parte de um ritual noturno não só alivia o desconforto, como ajuda o corpo a relaxar. Ingredientes como lavanda e eucalipto possuem propriedades calmantes que favorecem um sono profundo e restaurador. Ideal para mãos com artrite e pés inchados. A dor nem sempre está nos joelhos. As mãos são muito afetadas pela artrite.
dificultando tarefas simples como abrir um pote ou escrever. Massagear os dedos, punhos e articulações com óleo pode melhorar a mobilidade, reduzir inflamações leves e devolver parte da força. Já nos pés, especialmente em idosos que sofrem com inchaços ou sensação de queimação, uma massagem noturna nos tornozelos e solas pode ativar a circulação e trazer um alívio reconfortante como se uma nuvem fresca os envolvesse. Perfeito para um momento de relaxamento. Mesmo que você não esteja com dor, o óleo pode fazer parte de um momento de autocuidado. Muitas pessoas o integram à sua rotina semanal de bem-estar. Luz suave, música tranquila e alguns minutos para massagear pescoço, ombros, braços ou pernas. Não é só terapêutico para o corpo, também é para a alma. Te reconecta com seu corpo. Te lembra que você merece esse cuidado, esse momento de paz. Você já conhecia essas ervas? Se quiser aprender mais sobre alimentos que podem melhorar sua saúde, clique aqui e continue com a gente.